Tem dois tipos de medo. Pablo, o que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. É só da minha cabeça? Se fosse só da sua, você não ia ter medo. É coisa da cabeça de outra pessoa. Só que você aceitou na sua cabeça e virou um problema de quem? Seu. O medo é uma semente. Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter 2 helicópteros, tem medo de ter 1 bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Por que não tem? É um vício cerebral. Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. O cérebro precisa de circuito para ele entrar. Então ele ama um circuito chamado medo. É um vício. Eu descobri que eu tenho que viver sempre viciado em alguma coisa. Se alguma coisa está parada, ela tende a continuar que jeito? Parado? Se está em movimento, ela tende a continuar o quê? O medo, ele é paralisante. Então, ele é um vício. É um vício que não deixa você fazer nada. Vício é igual a circuito. Você tira o lado pejorativo da palavra e instala uma coisa que é edificante. Você vai sempre escolher uma coisa nova para você colocar no lugar. Tem 2 medos: o emocional e o físico. O físico, não adianta você querer controlar. Você nunca vai controlar ele, a não ser que você tenha algum problema hormonal. É uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo. Mas na sua alma é um problema seu. É da emoção. Para onde habita a emoção? Na alma. É metafísico. Então se alguém falar para você assim, ó, não compra avião não, que todo mundo que eu conheço caiu de avião. Aí você pega uma base lógica, quantas pessoas você conhece? Quantos caiu de avião? Quantos sei o quê? Aí você fica aquele medo. É um medo emocional. Então o medo, você vai notar a alegoria. O medo é uma semente. Sementes precisam de terra. O que é terra? A terra é a única coisa na terra, na história da criação, que se você joga uma semente, ela produz. Então semente não produz com vento, não produz com fogo, não produz em ouro, produz em terra. Então quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra, você anota, a terra é o cérebro. Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro, acontece algo importantíssimo que você tem que saber. Você não vai colher uma semente, você vai colher 1000. A pessoa põe um medinho em você assim, você tem que ter estabilidade. Eu lembro de ter essa configuração, uma semente plantada e regada por muitos anos. Tem que ter um bom emprego, ganhar 5 mil. O seu ápice de vida ganhar 10 mil. 10 mil não paga nem o tanque da lancha para dar uma volta. Aí a pessoa quer viver uma vida para ganhar esse salário. E eu que ganho menos. Lembra que alguém que é livre nunca está importando se você ganha muito ou pouco. Isso é problema de quem? Seu. Só que essa semente, por muitos anos, você tem que ser estável, você nunca vai alcançar prosperidade. Por quê? Porque cada vez que alguém planta essa semente, um dia, uma semana, um mês, um ano, você colhe milhares. Aí você vira um grande armazém com bilhões de sementes e fica distribuindo para os outros ainda. Eu percebi que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos e elas têm uma função de geração em geração, distribuir medo. Porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito, então elas têm que continuar distribuindo, senão elas afogam nos próprios medos. Então é medo disso, você tem que ser estável, você não pode falar, você não pode desagradar, você não pode fazer isso, você vai pro inferno, você vai pra você aonde? Na hora que você descobrir esses besterol, tudinho que esse povo pôs na sua cabeça, você vai falar assim, pode até ter coisa boa, só que eu vou pegar um arado e vou rasgar essa terra de fora a fora, e eu quero limpar essa terra, eu quero que ela descanse para depois eu escolher o que eu quero plantar. Pablo, o que é o adubo? Adubo é um paralisante, é você andar em ambiente que ninguém faz nada. Você vai falar assim, eu vou abrir uma empresa. A pessoa fala assim, você viu? 86% das empresas quebraram nos últimos 3 anos. Aí você fala, esse aqui é um bem informado. Não, essa pessoa é um adubo para o medo. O que acontece? Se tem a semente, tem um campo, tem um adubo, tem um agrotóxico. Como é que combate o medo? Anota o agrotóxico. Ação positiva de enfrentamento. Essa é a expressão que você vai lembrar depois de hoje. Pablo, eu não dou conta, eu não estou afim de fazer. Faça assim mesmo, vai fazer. Pablo, eu não quero, faz mesmo assim. Nota a frase assim, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Então se eu tenho semente, tem terra, tem adubo, o que eu preciso? Eu preciso só de um ciclo. Você é enganado por uma pessoa que você não pode falar, por exemplo, você vai ficar 10, 20, 30 anos sem dar uma palestra, por exemplo. Alguém fala, irmão, não leva jeito. Leva sim. Você ensina seu filho, você ensina seu cônjuge, você ensina seus colaboradores. Irmão, nem tem colaborador, é porque você não sabe ensinar, porque se você tivesse, você ia ter que ensinar. Entende? Você nasceu para isso. Isso é tudo mentira. É medo que colocaram na sua cabeça.
Você não fala porque você é medroso, você não se expõe porque você é medroso. Tem gente que tem todos os talentos, mas tem vergonha de se expor. Ah, mas eu vou me expor? Vai, a luz tem problema em se expor? Pablo, como é que eu trabalho a terra? Eu vou te contar. O seu cérebro deve ter 99% de espaço vazio aí sem produzir nada. Se você carrega esse tanto de medo, eu sei por que você carrega, porque você nem sabia que era real, mas você fez isso ficar real. É uma fantasia da sua cabeça. Anota aí, precisa instalar novos drives. Porque quando alguém jogar um medo, o que você vai fazer? Você não vai deixar nem cair no campo. Tem um negócio que mata o medo. Ação positiva de enfrentamento. Não pode desistir de luta. Então tem 3 perfis na vida, você vai descobrir onde você está agora. Tem gente que está vencendo luta, ganha a bolsa integral. Quem leva uma surra, pega a parcial. Mas quem desiste tem que pagar multa pro evento, rodar no dinheiro dos patrocinadores e sair de lá um bosta. Acredite, se você for um lutador e apanhar 30 vezes seguidas, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar meia bolsa. Você é do bem. Pode apanhar, filho. Eu não sei até quando você vai aguentar. Mas só de você apanhar, você leva metade do prêmio. As pessoas não entendem isso. Aí eu te pergunto, quem é você na vida? Alguém que está apanhando e ganhando pelo menos a metade do prêmio, ou alguém que já desistiu das coisas? Qual que é a programação? A programação é que você seja um desertor daquilo que Deus chama. Que você seja um desertor daquilo que queima no seu coração. Que você seja um desistente, alguém ausente naquilo que Ele chamou. É isso. Só que as pessoas têm uma coisinha além do medo, que é preguiça. Tem a procrastinação, que é a irmãzinha também do medo. Quem já sabe o que tem que ser feito não fica mentindo para si mesmo. Você tem que se jogar naquilo que você acredita. O que faz você ficar cheio de medo? Anota assim, ó, não ter desafios é um problema na vida. Não se desafiar, isso é terrível. Pablo, como é que faz para produzir dormindo? Anota aí, descansando, entrando em desfrute. Quando você entra em desfrute, faz o boot, não só na hora de acordar, mas na hora de dormir, você começa a produzir dormindo. Se você tiver paz dormindo, você acorda igual um foguete. Se você dorme atribulado, quando você acorda arregaçado. Então, na hora de dormir, não é hora de carregar energia, é hora de produzir. É hora de entrar no desfrute, entrar na paz que excede todo entendimento. Porque às vezes você não entende isso. Pablo, como é que eu vou ficar forte? Eu sei de uma coisa, resultado cura. Como é que você chega num lugar e domina esse lugar? E governa esse lugar? Eu sei, é só você anotar aí. Chama autogoverno. Autogoverno significa governar a si mesmo. Toda vez que eu sinto que eu tenho alguma coisinha, eu vou lá e faço essa coisa só porque eu senti que meu cérebro acusou que eu tenho algum problema com aquilo. Eu descobri uma coisa que você vai assustar. Enquanto seu corpo não for glorificado, você não vai ficar sem um bloqueio. Você vai ter um bloqueio. Agora, o que faz você ficar assustador o mais rápido possível? Desbloquear o mais rápido que você puder. Eu queria, de verdade, por muitas vezes eu falei, eu vou ficar forte, foda, rápido, eu desbloqueei demais. Mas toda hora aparece uma coisa. É uma malha, é uma rodovia inteira de coisas, aí você vai descobrir, você tem que tratar. Eu quero que você entenda o seguinte, não é sobre carro, sobre qualquer outra coisa, é sobre você governando. E aí quando você percebe que você é menor do que um carro que você quer, quando você percebe que você é menor do que o emprego da faculdade que você estudou, você é menor do que tanta coisa que não faz sentido. Jogue o jogo do fruto, isso vai diminuir seu medo pela metade. Frutos que permanecem. Se você faz o que você nasceu para fazer, as pessoas podem te xingar por 1 ano ou por 2, mas depois elas vão vir, porque você tem muito fruto. Esse é o segredo. A reputação não, você tem que estar bem nas melhores mesas. As pessoas têm que estar falando bem de você. Eu não quero saber disso. Eu não abro mão do jogo do fruto. Talvez vai atrapalhar algumas mesas. Você não precisa sentar em todas. Quando eu descobri que eu não precisava sentar em todas as mesas, aí que ficou mais fácil a minha vida. Porque eu queria realmente agradar todo mundo, mas não dá. Tem mesa que as pessoas professam coisas que são contra seus princípios. Não dá, não tem como. Joga o jogo do fruto, que até o seu inimigo vai vir atrás de você. Te pedir desculpa. Eu tô te falando, se você tem medo de desagradar alguém, vai desse jeito, desagrada essa pessoa, ferra o relacionamento, dá fruto. Quando você der fruto, as pessoas virão e você resolve. Você fala, não era sobre você, era sobre eu. Aí dá pra resolver. Tem gente que fica a vida inteira, 30 anos sem desagradar uma pessoa, mas tem que desagradar. Eu quero que você entenda o seguinte, quando você começar a provocar seus medos, você vai começar a dar risada, porque não faz sentido. Medo de falar na frente dos outros, medo de desagradar o fulano, medo de testar coisa nova, medo de pegar o dinheiro que você tem para investir no que você acredita. O que vai acontecer com você que fica carregado de medo? Cada dia vai aumentando a plantação do medo. E você precisa colher. E o que eu realmente tenho pavor é da colheita daquilo que não quero. Tem uma coisa na física chamada inércia. Inércia é quando você está parado ou quando você está andando, desde que esteja na mesma velocidade, ou 0 ou 20. Se você está andando permanente,
acontece algo. Sempre na constante você é inerte. Só o fato de você não prosperar nos últimos 10 anos, você é inerte. Você tem que entender que você foi criado para prosperar. Isso é ciclos. O que são ciclos? Lembra das estações. Olha para as estações. Olha para os rios. Os rios têm épocas do ano que está cheio e tem época que está vazio. Árvores tem época que está dando fruto e tem época que está caindo folhas. Por que você não vai ser desse jeito? Se toda a criação é assim. Essa é a criação. Ela é cíclica. O que significa isso? Não significa que quando a folha está caindo, a árvore não deixou de prosperar. Jogando fora o que não precisa mais para vir uma nova folha. Ou seja, você também tem que fazer isso. As coisas velhas que ficaram para trás têm que cair. As folhas precisam cair. Pablo, e se eu não desfrutar? Fica tranquilo, pessoas vão pegar o que é seu. Fica tranquilo, essa é a melhor parte de todas. Quando você não usufrui, não desfruta daquilo que Deus te deu, outras pessoas vão pegar. Se não tiver quem pegue, as frutas ou os frutos vão cair no chão, vão apodrecer. Mas pode ficar tranquilo. Se a árvore que dá fruto não for desfrutada, ela dá menos frutos. Se você não tirar as mangas, ela dá menos. Mas se você arrancar o seu tempo, ela vai ficando madura, você vai arrancando, a árvore ganha força. Só que apodrecer o fruto faz a árvore ficar fraca. Olha que loucura! Então quando você entende de ciclos, o que vai acontecer com os seus medos? Você fala, só está nessa fase. Pablo, como é que joga o medo fora? Anota um código bíblico aí, que é milenar. Anota assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é o código mais pesado sobre o medo. Quando você se sente amado, não tem espaço para medo. Quem é a pessoa que o amor é genuíno? É Deus. É genuíno porque Ele não espera você fazer nada. Ele já fez antes de você nascer, já está pago. Ele já te provou. É um amor que Ele fez e é um amor que Ele fez o filho fazer. É mais pesado ainda. Às vezes as coisas de vocês não fluem e vocês não abandonam esses medos por um motivo. Porque vocês querem que uma decisão era um resultado. Nunca vai acontecer desse jeito. O que você precisa é tomar uma decisão para ter uma experiência, para ganhar musculatura, para ganhar força, para aumentar a crença, para subir uma escada. Não é para ter um resultado seguido da decisão. Nunca vai ser desse jeito. O que eu quero que vocês entendam é isso. Você está com medo porque você acha que é só você. Você está com medo porque você quer sucesso. Entenda uma coisa. Essa é a última coisa que você vai anotar aí agora. Preciso viver novas experiências. Me submeter a novas coisas, a riscos, a coisas novas. Ponto final.